It takes people to make the dream a reality. Never, ever forget that. Hoje é um dia super especial, hoje eu recebi algo pelos correios, me deixou muito feliz. E eu queria não só compartilhar com vocês, mas eu queria falar um pouquinho de como tudo isso começou, de como o Teacher Matias se tornou Teacher Matias. E eu tava pensando sobre algo que já se tornou até um clichê, que ninguém faz nada sozinho. Isso é a pura realidade. Algumas pessoas realmente mudam as nossas vidas. E uma delas, pra mim, na minha vida, foi o Greg. Vamos lá pra trás, vamos voltar no tempo, vamos voltar pra Maceió, onde eu nasci numa família muito bem financeiramente, mas infelizmente, assim como várias famílias no Brasil, a gente perdeu todo aquele poder aquisitivo. A gente não tinha mais condição de fazer algumas coisas, e uma delas era estudar inglês. Se você conhece um pouco da minha história, você sabe que eu tive acesso ao inglês através de música, de filmes, mas não era uma coisa tão presente assim na minha vida, porque a gente não tinha tanto material em inglês assim. Mas o que tinha foi o suficiente para me deixar assim fascinado. Eu adorava a sonoridade daquela língua e eu queria muito falar. Mas como a minha mãe não tinha nenhuma condição de pagar um curso de inglês que seja, eu tive que me virar. E foi aí que eu conheci um casal de americanos que estavam lá na praia de Pajuçara, em Maceió, onde eu arrisquei ali as minhas primeiras palavras. Mas não foi muita coisa não. Eu acho que o meu vocabulário naquela época era mais precário do que muito adolescente hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muito acesso. Naquela época não. Aí eu tentei uma palavra ou outra ali, me comuniquei, mas aquilo me empolgou, me deu vontade de aprender mais. E é aí que entra o Gregory. Se você conhece o Emotional Learning, se você conhece o Teacher Matias, se você está me vendo aqui, eu devo tudo isso ao Greg. Lembra que eu falei lá no comecinho que realmente leva pessoas para tornar um sonho realidade? O Greg, ele elogiou muito a minha pronúncia. Ele disse, cara, a sua pronúncia é muito legal, você leva muito jeito para inglês, por que você não dá aula? Eu tinha 17 anos de idade, não sabia falar inglês fluentemente, nunca imaginei que eu ia passar de apenas um vocabulário aqui ou ali, uma comunicação, para um inglês fluente. Mas ele acreditou em mim, ele disse, cara, você deveria dar aula para principiantes. Sabe o que foi que eu fiz? Eu comecei a dar aula para principiantes. Com aquele frio na barriga, eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, até os meus óculos eu quebrei. Eu fui escrever um negócio lá no quadro, acabei quebrando os óculos. Mas ele disse, cara, você tem que começar por algum lugar. Começa assistindo as minhas aulas também. Então eu sentava e eu via ele dando aula com tanta propriedade, com tanta vontade, mostrando tanta coisa que ele tinha visto, que ele tinha tido a experiência de viver, que eu também queria ser aquela pessoa. Então eu me espelhei em algo maravilhoso, que o Greg, além de ter sido ator, músico lá em Los Angeles, ele era um excelente professor. E eu me inspirei muito naquilo. Então eu ensinava o básico e aprendia o livro 1. Ensinava o livro 1 e aprendia o livro 2. Olha só, a época era livro ainda. Só que o que eu fiz foi juntar os livros com filmes, com realidade, com música e com histórias que o Greg me contava. Foi um desafio do Greg que me tornou professor. Foi o desafio do Greg que fez com que o Emotional Learning se tornasse uma realidade. Foi o desafio do Greg que me fez querer entrar no mundo do inglês, de querer realmente chegar em lugares que eu nunca na minha vida imaginei que fosse possível. Foi o desafio do Greg que me fez ajudar milhares de pessoas a realizarem seus sonhos e se tornarem cidadãos do mundo. E foi o desafio do Greg que me fez receber isso aqui hoje. Eu vou abrir com vocês aqui, como muita gente faz. Vou dar uma de blogueirinho aqui e abrir com vocês com uma faca mesmo aqui, eu só não posso me cortar. Olha só que legal, vamos abrir aqui, ó. Tem uma cartinha aqui, que tá a cartinha do YouTube. E a cartinha pergunta, do you remember your first subscriber? Você lembra do seu primeiro inscrito? Your 100th? O seu centésimo? Or your 1000th subscriber? Ou até o seu milésimo inscrito? Chances are you do. Que as chances é que você lembra. And we know that you'll definitely remember your 100,000th subscriber. E a gente sabe que você definitivamente vai se lembrar do seu seguidor número 100 mil. E a carta termina com So keep creating. Então continue criando. Keep building. Continue construindo. E olha só que legal, cara. Here it is. Presented to Teacher Matias for passing 100,000 subscribers from YouTube. Mas isso aqui
como eu falei no começo, precisou de gente para me ajudar a chegar aqui. Inclusive, a frase que eu falei lá no começo do vídeo, ela é uma parte de um quote de Walt Disney. E o quote fala o seguinte: "You can design and create and build the most wonderful place in the world, but it takes people to make the dream a reality." Você precisa de pessoas para te ajudar. Assim como eu tive o Greg na minha vida e assim como eu tenho a minha equipe fantástica. Eu quero agradecer a cada um de vocês da minha equipe por tornar esse sonho uma realidade. E a gente está só começando. E eu quero agradecer principalmente a cada inscrito aqui no canal, a cada um de vocês que vem aprendendo todos os dias um pouco de inglês comigo. E eu quero dizer que eu quero ser o seu Greg. Eu quero ser essa pessoa que vai te motivar a continuar a cada dia na procura do que você quiser. Thank you very much. Thank you, team. Thank you, subscribers. Keep dreaming and keep rocking. Rock on.